Boa noite a todos. Dando sequência então às nossas aulas de microbiologia, nós vamos começar a falar sobre micro-organismos eucarióticos. Vamos falar sobre a biologia celular de uma forma geral e nas próximas aulas nós vamos falar sobre diferentes grupos. Trataremos sobre protistas e sobre o domínio fungi. A célula eucariótica ela apresenta uma organização um pouco mais complexa do que as células procarióticas. O DNA apresenta-se organizado no núcleo, envolto por uma membrana, formando o núcleo, e condensado, formando o nucleolo. Além disso, nas células procarióticas estão presentes organelas que não estão presentes nas células procarióticas, como o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias e também cloroplastos que estão presentes em células que realizam a fotossíntese, são células fototróficas. O núcleo ele está organizado da seguinte forma: nós temos então o DNA envolto por proteínas denominadas histonas. Então, essas proteínas têm uma estrutura mais ou menos esférica. O DNA ele se enrola nessas proteínas, formando então uma fibra contínua, que é essa fibra cromossômica. São realizados então vários dobramentos, digamos assim, do DNA até que ele apresenta uma condensação denominada cromossomo. Esses cromossomos eles estão presentes aqui no nucleolo. Além do nucleolo, nós temos aqui a cromatina e tanto nucleolo e cromatina estão envoltos por duas camadas, por duas membranas. Essas membranas elas se comunicam em determinados pontos, que seriam então o poro nuclear, e é através desses poros nucleares que ocorre o transporte de material. Nucleotídeos entrando para fazer a síntese de DNA e de RNA e proteínas e RNA também saem por esses poros. Então, aqui no nucleolo, a gente vai ter a síntese do DNA ribossomal. Exemplificando aqui embaixo, nessa ilustração, nós temos as diferenças de ribossomos de células eucarióticas e procarióticas. Células de bactérias procarióticas, o ribossomo ele apresenta duas subunidades 50S e 30S, enquanto que células eucarióticas vão apresentar subunidades 60S e 40S. Então, no nucleolo, o que ocorre? Ocorre a síntese do RNA ribossomal, bem aqui dentro do nucleolo, e as proteínas que são sintetizadas aqui no citossol realizam o transporte pelos poros e chegam até aqui no nucleolo. Então, no nucleolo, a gente tem a junção do RNA ribossomal mais as proteínas, formando cada uma dessas subunidades. Essas subunidades, então, vão sofrer transporte, vão passar novamente pelos poros e chegar no citossol. Quando chega no citossol é que ocorre, então, a junção das duas subunidades, finalizando, então, o processo de formação do ribossomo. Os ribossomos vão estar em maior densidade aqui no retículo endoplasmático rugoso. Uma outra organela, denominada mitocôndria, é essencial para os processos de geração de energia. Por quê? Porque nas mitocôndrias de células eucarióticas é que ocorre o ciclo de Krebs, que nós vimos na aula de metabolismo, em que piruvato ele é oxidado, formando NAD, FAD, GTP. E esses compostos, então, eles sofrem processo de oxidação na fosforilação oxidativa, gerando ATP ao final. Então, essas enzimas do ciclo de Krebs vão ficar aqui na matriz mitocondrial, na parte mais interior das mitocôndrias, enquanto que as proteínas da fosforilação oxidativa geralmente ficam aqui nessas invaginações, nessas cristas. As mitocôndrias elas são formadas, então, por uma membrana externa, uma membrana interna. Essa membrana interna ela sofre invaginações para a matriz, para otimizar o processo de fosforilação oxidativa, uma vez que os produtos do ciclo de Krebs estão aqui na matriz mitocondrial,
Para que as proteínas da fosforilação oxidativa tenham acesso a esses produtos de forma mais facilitada, a formação então dessa invaginação dessas cristas. Além disso, as mitocôndrias vão apresentar um DNA circular semelhante ao de bactérias e também alguns ribossomos aqui na matriz mitocondrial. Então, a estrutura básica vai ser membrana externa, membrana externa, membrana interna com algumas invaginações, proteínas da fosforilação oxidativa nessa membrana interna aqui, onde há as invaginações. As enzimas do ciclo de Krebs vão estar presentes na matriz mitocondrial e essa matriz mitocondrial também estão presentes DNA circular e alguns ribossomos. Uma outra organela é denominada o hidrogeneossomo. O hidrogeneossomo só vai estar presente em fermentadores e anaeróbicos obrigatórios e também aerotolerantes. Então, células que realizam respiração vão apresentar as mitocôndrias. Quais são as vias metabólicas relacionadas à respiração? A glicólise, que ocorre na citossol da membrana, o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e a fosforilação oxidativa, que ocorre aqui nessas membranas internas. E é dependente daquele gradiente químico entre a matriz e o espaço aqui entre as membranas. Já micro-organismos fermentadores não realizam respiração, então não apresentam mitocôndrias e vão apresentar hidrogeneossomo. O hidrogeneossomo é uma organela responsável pela oxidação do piruvato em acetato, que seria então o estágio 3 da glicólise. Nós vimos em sala de aula que fermentadores vão fazer os 3 estágios da glicose. Na 1 e 2 a gente tem a conversão de glicose em piruvato e na terceira etapa a gente tem o piruvato sendo convertido em algum produto do processo fermentativo. No caso de quem apresenta hidrogeneossomo, vai apresentar então a formação de acetato. Então a gente tem aqui piruvato sendo convertido em acetil-CoA. Desse produto a gente tem a liberação de CO2 e também na liberação de O2. O acetato ele vai ser convertido em succinil-CoA, depois em succinato, e nesse processo de conversão a gente tem então a geração do ATP, a geração de energia propriamente dita. Outros micro-organismos vão apresentar cloroplastos, organismos que são fototróficos, organismos que realizam a fotossíntese, que são organismos que não são não são tão importantes para a nossa disciplina de microbiologia, porque a nossa microbiologia é mais voltada para a saúde, né? Então, essencialmente, o cloroplasto ele vai ser também composto por uma membrana externa, uma membrana interna, há um espaço aqui entre as membranas, há a formação de vesículas chamadas tilacoides. Essas vesículas tilacoides, quando estão empilhadas, formam então a grana. O espaço aqui do interior do cloroplasto é denominado estona. E aqui a gente tem a comunicação entre eles, denominada lamela. Nos tilacoides estão presentes as proteínas clorofila, que convertem energia luminosa em energia química, enquanto que no estroma a gente tem uma elevada quantidade da enzima rubisco, que converte o CO2 em compostos orgânicos no ciclo de Calvin. Tanto a presença de cloroplastos quanto a de mitocôndrias levaram à teoria da endossimbiose. O que é a teoria da endossimbiose? Ela estabelece que em algum momento do processo evolutivo de células eucarióticas houve um englobamento de um tipo celular por outro tipo de celular e estabeleceu-se então uma associação estável dessas duas células. No caso, um organismo eucariótico, ele englobou
uma célula, uma alfa-proteobactéria, e essa alfa-proteobactéria passou então a sobreviver no interior de uma célula eucariótica. Com o tempo, com o processo evolutivo, essa alfa-proteobactéria deu origem então às mitocôndrias, que são consideradas hoje em dia não como uma bactéria, mas como uma organela presente em organismos eucarióticos. Enquanto que os cloroplastos, eles surgiram do englobamento de uma cianobactéria por uma célula eucariótica. Então, estabeleceu-se a associação estável e com o tempo essa cianobactéria ela se diferenciou, ela evoluiu para uma organela denominada então cloroplastos. A teoria da endossimbiose ela se baseia em diversas evidências. Uma delas é que tanto mitocôndria quanto cloroplasto apresentam um DNA circular no interior da sua matriz, assim como células bacterianas. A filogenia, a proximidade genética desse DNA presente em mitocôndrias e cloroplastos são bastante semelhantes à de alfa-proteobactéria e de cianobactéria. Por isso que a teoria se baseia nesses dois grupos, com base em evidências de similaridade da filogenia, ou seja, do material genético de mitocôndrias e cloroplastos com alfa-proteobactéria e cianobactéria. Uma outra evidência é que o núcleo eucariótico, ou seja, a célula eucariótica, ela apresenta em sua constituição genes que são derivados de bactérias. Então, as células eucarióticas, elas apresentam genes que são iguais a genes bacterianos. Então, nesse processo de endossimbiose, que houve englobamento desses organismos procariontes, parte dos seus genes foram recombinados com o genoma da célula eucariótica. Uma outra evidência é que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos contêm os seus próprios ribossomos. Então, a gente falou nos slides anteriores que há uma diferença de ribossomos de eucarioto e de procarioto. E os ribossomos tanto de mitocôndrias quanto de cloroplastos apresentam um ribossomo semelhante a de células eucarióticas. E são ribossomos diferentes dos ribossomos apresentados aqui no citossol das células eucarióticas. Então, aqui dentro da mitocôndria tem um ribossomo e no retículo endoplasmático tem outro ribossomo, que é o ribossomo típico da célula eucariótica. Uma outra evidência é a especificidade de antibióticos. A eritromicina, por exemplo, é um antibiótico que atua sobre bactérias e elas têm a eritromicina tem um efeito tanto sobre mitocôndrias quanto em cloroplastos. Na verdade, a atuação maior vai ser nas mitocôndrias, o que leva a crer que pela proximidade genética da mitocôndria com as bactérias, devido a apresentar o mesmo ancestral comum, o antibiótico ele tem uma atuação sobre a síntese de proteínas de mitocôndrias. Por isso que um antibiótico, quando a gente toma um antibiótico, a eritromicina, com a finalidade de eliminação de grupos de bactérias, acaba afetando as mitocôndrias das nossas células. O retículo endoplasmático, uma outra organela, é diferenciado em dois grupos: o retículo endoplasmático rugoso, seriam vesículas que apresentam também ribossomos na sua composição, e o retículo endoplasmático liso, que não apresentam ribossomos. O retículo endoplasmático rugoso, ele, além dessa diferenciação de estarem presentes ribossomos, ele está associado à síntese de glicoproteínas e de componentes da membrana, enquanto que o retículo endoplasmático liso ele está associado à síntese de lipídios e de carboidratos. Então, aqui no retículo endoplasmático liso, o ribossomo ele lê o RNA mensageiro e já codifica as proteínas, enquanto que no retículo endoplasmático liso, as proteínas que são produzidas aqui, elas chegam no retículo endoplasmático liso, no caso, as que são responsáveis pela síntese de proteínas, de lipídios e de carboidratos, vão realizar aqui a síntese de lipídios e carboidratos. Então, o retículo endoplasmático está associado à síntese.
No caso do rugoso, síntese de proteínas e de componentes da membrana. E no caso do retículo endoplasmático liso, a síntese de lipídios e de carboidratos. Essas organelas, elas estão posicionadas de forma bastante estratégica. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso fica bem próximo aqui ao núcleo, então as subunidades dos ribossomos saem e aqui já há a formação no retículo endoplasmático rugoso do ribossomo. O ribossomo permanece aqui associado ao retículo endoplasmático rugoso e começa a transcrever RNA mensageiro em proteínas. E o liso, então aqui eu tenho a síntese de proteínas. As proteínas responsáveis pela síntese de lipídios e carboidratos se movimentam então até aqui o retículo endoplasmático liso e aqui ocorre a síntese dos lipídios e dos carboidratos. Associados ao retículo endoplasmático, a gente tem aqui o complexo de Golgi. Então, ele vai estar bem próximo ao retículo endoplasmático rugoso e ao retículo endoplasmático liso. Ele é responsável pelo transporte de compostos produzidos pelo retículo endoplasmático e também pode ser responsável pela secreção. Então, algum subproduto ele vai ser englobado pelas vesículas do retículo endoplasmático, que vai transportar essas proteínas de secreção, vão chegar aqui na membrana e vão ser expelidas para a face externa. Enzimas, por exemplo, digestivas, né, extracelulares, também recebem um alimento que está aqui no meio externo, é uma molécula muito grande, precisa sofrer uma pré-digestão de forma externa. As proteínas digestivas, então, vão ser transportadas pelo complexo de Golgi, chegam aqui na membrana, são expelidas para o meio externo e a enzima começa a degradar o composto em compostos menores para posteriormente serem transportados pela membrana citoplasmática e sofrer o restante da digestão aqui no interior, no citosol. O complexo de Golgi, ele também é responsável pela modificação de proteínas. Então, proteínas que são produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso, ele sofre, então, a glicosilação, formando, então, glicoproteínas. Seria uma adição de um composto orgânico a proteínas que são produzidas. Então, essa glicosilação, ela ocorre aqui no complexo de Golgi. Outras organelas presentes são os lisossomos e os peroxissomos. Os lisossomos, eles apresentam proteínas responsáveis, enzimas hidrolíticas responsáveis pela digestão aqui no seu interior, e ele é envolto por uma membrana com uma bicamada lipídica semelhante à membrana citoplasmática. Os peroxissomos, eles apresentam uma atuação geralmente em situações de estresse ou quando é necessária a oxidação de compostos orgânicos, mas também estão associados à degradação de compostos tóxicos, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Então, os lisossomos, eles vão estar responsáveis pela digestão de proteínas, gorduras, polissacarídeos. Então, a digestão celular vai ser realizada pelos lisossomos e os peroxissomos estão responsáveis pela oxidação de compostos e degradação de compostos tóxicos. Essa decomposição de compostos orgânicos são bastante importantes para que esses compostos sejam quebrados em moléculas menores e essas moléculas menores, como exoses, entrem na glicólise para sofrer, então, a geração de energia resultante tanto do ciclo de Krebs associado à fosforilação oxidativa. A forma das células eucarióticas é devido a um citoesqueleto formado por três estruturas: os microtúbulos, microfilamentos e os filamentos intermediários. Os microtúbulos, estão representados na figura aqui embaixo, são formados por dois tipos de tubulina, as tubulinas alfa e as tubulinas betas. Esses compostos
Eles são responsáveis pela ordenação do núcleo e também das organelas no processo de divisão celular. Ele também é responsável, os microtúbulos também são responsáveis pela movimentação de flagelos e de cílios quando o organismo eucariótico apresenta essas estruturas. Os microfilamentos, eles são compostos por actina, que seriam essa estrutura aqui de baixo. Vocês podem observar que o microfilamento está bem aqui alinhado com a membrana citoplasmática. É formado então de actina e a sua principal finalidade seria então a forma da célula eucariótica. Os filamentos intermediários, eles são formados por queratina e a sua finalidade é o que? Dar forma à célula e também organizar, é responsável pela posição que cada uma das organelas vão apresentar dentro da célula eucariótica. Então, aquela organização do núcleo com o retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo de Golgi, quem faz a ordenação dessas organelas seriam, então, os filamentos intermediários. Enquanto que os centríolos, eles são responsáveis no processo de divisão celular para que metade dos compostos venha para um polo, metade das organelas, núcleo, venha para outro polo, para sofrer, então, a divisão celular. Outras estruturas presentes em células eucarióticas são os flagelos e os cílios. Lembrando que essas estruturas não estão presentes em todas as células eucarióticas. Os protistas vão apresentar flagelos e cílios em maior frequência. A composição desses dois tipos de filamentos é basicamente a mesma, proteínas tubulinas e dideínas. A única diferença do flagelo e dos cílios é em relação ao comprimento. Enquanto os cílios são finos e curtos, o flagelo é um pouco mais alongado e apresenta um maior calibre. A movimentação tanto do flagelo quanto do cílio é semelhante, de forma de chicote, como se fosse ondas. Enquanto que o flagelo de bactérias tem uma movimentação circular, né, como se fosse uma hélice, os cílios, eles vão apresentar, então, os flagelos, movimento de chicote, um movimento de onda para cima e para baixo. A função dos flagelos e dos cílios é essencialmente de movimentação, vai conferir a movimentação natatorial para protistas aquáticos. A composição, como eu falei para vocês, é semelhante tanto para flagelo como para cílios, que eu já tinha falado anteriormente. Então, aqui, diferente de bactéria, a gente não tem tanto o cílio. O cílio ele é semelhante à fímbria, né? Mas ele não tem aquela finalidade de formação de biofilme, de aderência, patogenicidade. Tanto flagelos como cílios, eles estão mais associados ao processo de movimentação natatorial de células eucarióticas que estão em ambiente aquático. Um outro tipo de estrutura da parede de células eucarióticas é a parede celular. Então, aqui um esquema básico de uma parede celular. Eu peguei essa ilustração provavelmente é de uma célula vegetal, porque a gente está presente aqui cloroplasto e vacúolo, mas a gente não vai tratar ao longo da disciplina tanto sobre células vegetais. Eu só peguei essa ilustração porque está um pouco mais visível a separação. A gente tem aqui uma membrana citoplasmática, tem uma membrana, a parede celular, e há um espaço aqui entre a parede celular e a membrana citoplasmática, que a gente chama de matriz extracelular. Então, a parede celular, ela vai estar presente em fungos, algas e células vegetais. Na nossa disciplina vai nos interessar essencialmente o grupo dos fungos, que são micro-organismos patogênicos humanos. A composição da parede celular é de polissacarídeos e celulose, polissacarídeos de celulose e outros tipos de polissacarídeos e também proteínas. A função da parede celular em eucarioto é semelhante à parede de bactérias,
Então, tem a finalidade de dar rigidez, dar forma e proteger a movimentação de água, para que não ocorra lise. Lembrando que nem sempre células eucarióticas vão estar em meios aquáticos, como é mais comum em células bacterianas. Então, qual que é a função da parede celular? É dar forma, proteger e limitar a movimentação de água. Na matriz extracelular, vão estar presentes proteínas, polissacarídeos, nutrientes que porventura vão sofrer transporte na membrana citoplasmática. Então, vão estar presentes aqui na matriz extracelular. Há também aquela diferenciação do gradiente elétrico entre a matriz celular e o citosol. Então, essencialmente, as diferenças de células eucarióticas com procarióticas são essas. Como vocês podem perceber, os eucariotos apresentam uma estrutura um pouco mais complexa. E na sequência das nossas aulas, nós vamos ver sobre os diferentes tipos de eucarioto, essencialmente fungos, protistas e algas unicelulares. Obrigado. Esta é a primeira parte, então, sobre micro-organismos eucarióticos.